Pedro, a gente está acompanhando com muita repercussão aqui no Brasil um caso envolvendo denúncia de exploração de menores, que é o caso Felca. Só que aí eu não tenho como fugir de um link do caso Felca em matéria de repercussão com o caso Epstein do Trump. E por quê? Eu vou chegar na explicação do porquê que eu estou fazendo esse link, porque eu quero te ouvir. Mas antes disso, para informar aqui a nossa comunidade, eu vou colocar a abertura do Jornal Nacional de hoje. E aí depois a gente vai ter repercussão para fazer esse link com o Donald Trump. Eu vou colocar pequeno aqui para não dar nenhum tipo de problema de direitos autorais. Vamos acompanhar. Um vídeo que se tornou viral na internet, já teve quase 30 milhões de visualizações, levantou um debate sobre a exposição e a exploração de crianças e adolescentes nas plataformas digitais. Em Brasília, deputados passaram a defender a aceleração do trâmite de projetos que combatem essa forma de violência contra os mais jovens. Em 50 minutos, o influenciador Felipe Bressanin Pereira, o Felca, faz um alerta sobre a chamada adultização de menores nas plataformas. O vídeo denuncia como a busca por dinheiro, por meio da chamada monetização nas plataformas digitais e o funcionamento dos algoritmos das redes sociais contribuem para crimes contra crianças e adolescentes. Algoritmos seguem o padrão de comportamento de quem está usando a rede social. Indicam conteúdos, sequências de vídeos, de acordo com a preferência de cada um. No caso das crianças e adolescentes, Felca chamou de algoritmo P e deu um exemplo. Esse, por exemplo, que eu estou mostrando é de um perfil de uma menina de 8 anos brasileira que caiu na malha do algoritmo P. Pessoas de todo mundo, Índia, China, Rússia, Brasil, Estados Unidos, usam a aba de comentários dela quase como que um ponto de encontro para esses pedófilos. Absolutamente todos. Olha só, todos os comentários são com esses GIFs, até o último comentário, ou seja, a maioria das visualizações, likes e seguidores é composto quase que todo de pedófilos. Nesses vídeos, segundo Felca, a seção de comentários é repleta de códigos para pedofilia e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Ele criou uma conta no Instagram para mostrar como funciona. Em poucos minutos, condicionou o algoritmo a entregar apenas conteúdo de crianças e adolescentes, em muitos casos expondo o corpo. Fui dando like nos conteúdos que eu achava que eram mais sugestivos, tá? E daí você vai ver agora o que acontece no meu algoritmo. Eu vou scrollar, ou seja, não estou mais pesquisando nada, vou só scrollar o meu Reels e olha o que acontece no meu Reels, veja bem. Esse é um movimento que um pedófilo faria. Ele começa a aparecer uns conteúdos de crianças, tá? E é assustador porque eles pegam um conteúdo que é inocente e transforma num ponto de troca mesmo. Olha. O pediatra Daniel Becker afirma que essa exposição pode comprometer seriamente o desenvolvimento da personalidade de uma criança. São crianças que estão sendo, na verdade, manipuladas, né, de uma certa forma. A criança pode estar achando que está, né, sendo filmada por um momento de família, uma lembrança, e, na verdade, ela está sendo usada pelos pais para ganhar, seja dinheiro, seja fama, em cima das imagens dela. E aí, Pedro, o brasileiro que mora nos Estados Unidos, que é bolsonarista, olavista e pró-Trump, eu estou falando do Rodrigo Constantino, e aí eu vou fazer o link com o que eu queria para te ouvir. O Rodrigo Constantino se pronunciou sobre este vídeo do Felca de uma forma que eu julgo absolutamente inacreditável. Para quem não está reconhecendo o Rodrigo Constantino, ele está enfrentando um câncer sério e por isso que ele está com essa aparência diferente. Mas olha o vídeo que este cidadão fez. Eu quero chamar a atenção do público para uma coisa. Eu não conhecia o tal do Felca. Nunca tinha visto nada dele antes. É impressionante como existem as suas bolhas nas redes sociais. O sujeito tem milhões e milhões de seguidores e eu nunca tinha ouvido falar dele. Ele gravou um vídeo chamado Adultização, que mostra a sexualização precoce de influenciadores, né? Uma coisa chocante, é um vídeo de quase 1 hora, e deu muita repercussão na direita. Começou a aparecer muito na minha timeline ali, né? Direto.
E eu comecei a ver que logo depois começou a aparecer muito na esquerda também. Humberto Costa, Felipe Neto e blá, blá, blá. E eu comecei a falar assim, opa, será que a direita caiu numa pegadinha? Porque está muito claro que a esquerda vai usar esse caso sensível e chocante de pedofilia para dizer que é preciso calar discurso de ódio e fake news. Ou seja, por conta da pedofilia, que é uma agenda basicamente da esquerda, aliás, eu denuncio isso no meu livro de uma década, Esquerda Caviar, e o Olavo de Carvalho, antes de mim, já falava disso, e tem provas sobradas de que a esquerda flerta com a pedofilia, né? A esquerda, de repente, está usando isso como um pretexto para censura. Todo cuidado é pouco, porque ninguém quer terra de ninguém onde o sujeito possa promover crimes, que já são crimes. E aí, professor? Esse é o sujeito que disse que se a filha fosse estuprada, ele defenderia o estuprador, não é isso? Exatamente. Se ela tivesse com mini saia numa rua escura, sim. Eu teria provocado, né? E aí não tem muito o que dizer, né, professor? Eu queria, na verdade, esse assunto aí você domina bem melhor. Você relaciona, se você me permitir, professor Vieira, eu gostaria de te perguntar como é que você relaciona esses dois casos com o caso do Pediri, né? O caso do Pediri, quando saiu, nossa, você domina muito bem, tem um excelente livro sobre esse mundo também que aborda nessa esfera, né, da extrema-direita, e várias teorias da conspiração e coisas que não dava muito para saber, discernir o que era teoria da conspiração, o que era os casos reais, né, essa coisa do Pediri. Depois ela parece que me fez um pouco de água, enfim, está no julgamento aí, e foi perdendo um pouco de força, né? Foi também um hype, né? Como é que se associa esses três casos, Viaro? Se puder. A questão toda a minha proximidade com esse tipo de situação começou a se dar, primeiramente, com uma preocupação quando os meus filhos eram crianças, hoje eles são adultos, tá? E porque eu tenho um grande amigo meu, que ele não me autoriza nunca a dar o nome dele nas redes, mas um grande amigo meu, que é da Polícia Federal e que tem como a sua agenda ir atrás desses casos. Então, esse meu amigo sempre me alertou muito sobre esse tipo de coisa e dos absurdos e da questão abjeta realmente de lidar com isso. A minha questão dos três casos, ou melhor, desse caso com o caso do Epstein, se deu justamente na presença do Rodrigo Constantino, porque é um brasileiro pró-Trump, declaradamente pró-Trump, um apaixonado pelo mestre dele, Olavo de Carvalho, que era trumpista. Aliás, nós temos vídeos do Olavo de Carvalho, assim, idolatrando o Trump, e que ele coloca claramente a questão que, pedofilia é uma agenda da esquerda, e quando a esquerda lança isso na rede, está, na verdade, tirando uma isca para que a gente abrace e, desta forma, os nossos parlamentares aceitem as regulamentações das redes sociais. E, a partir disso, a gente vai estar caindo na censura que a esquerda quer nos colocar. E nós não podemos ser bestas em relação a isso. Quando pega o caso Epstein, aquela questão de descaracterizar a questão da suposta pedofilia, dizendo que, na verdade, é uma armadilha do campo da esquerda. No caso, Trump disse hoje que os Estados Unidos têm uma esquerda radical, que são os democratas. Ele disse isso hoje, quando ele falou, inclusive, de tirar os moradores de rua de Washington, e citou uma coisa curiosa, né? Para os bolsonaristas fica até difícil defender. Ele defende 10 anos de prisão para quem pichar ou depredar a estátua. Coisa interessante, o Trump já tinha falado isso em 2020, falou hoje de novo. Então é essa a questão, professor, é a questão de transformar uma pauta extremamente importante e de difícil contato, é um crime nojento, como uma isca da esquerda para conseguir acelerar a votação do projeto de regulamentação das redes. E aí, isso está diretamente relacionado a essa questão que eu trago agora aqui para que a gente possa ver e aí continuar a nossa conversa. O vídeo de hoje do Lindbergh Farias, que vai vir nessa mesma esteira. Vamos ouvir aqui o Lindbergh. O que você acha mais importante? A Câmara
votar um projeto para proteger crianças e adolescentes de crimes digitais ou votar um projeto para proteger deputados, para impedir que sejam investigados pelo Supremo? E tem mais. Você prefere votar a anistia para Bolsonaro ou votar a isenção de imposto de renda até R$5 mil e a tributação dos mais ricos? Por mais absurdo que pareça, esse é o debate sobre o que vai ser votado aqui essa semana na Câmara. Nós queremos proteção de crianças e adolescentes em crimes digitais, regulamentando as redes nesse aspecto, e queremos isentar imposto de renda até R$5 mil. E eles querem anistia e PEC da impunidade. Não é possível que aquele pessoal que fez aquele motim, que sequestrou a mesa, não seja punido e ainda imponha a pauta da casa. Entre nessa mobilização com a gente, compartilhe esse vídeo, entre nas tags, protejam nossas... Então, é essa questão, entende, professor? Eles vão acabar, tanto os Estados Unidos, quando eu digo Estados Unidos, não é a postura do Congresso americano em relação a isso, mas a postura dos brasileiros em relação a isso, como forma de defender o Trump, para que o Trump não seja aqui no Brasil criticado por essa questão. Então, é sempre em casos de exploração sexual infantil, sempre ficar com o pé atrás e dizer que isso é plantado pela esquerda, é uma invenção da esquerda para conseguir a PEC da censura. É esse o discurso que eles constroem e é esse discurso que está na fala do Constantino. E aí o Constantino, quando ele diz isso, e eu já vou lhe devolver, porque eu quero bater papo sobre outras questões também, mas quando o Constantino diz isso, ele não diz só sobre o Lindbergh Farias e sobre o parlamento progressista, ele fala sobre a mídia hegemônica também, porque isso daqui incomoda mais ainda a direita. São desse vídeo que ganhou as redes sociais, eu fiquei pensando como é que a gente coloca a bola no chão. A gente que fala desse assunto o tempo todo aqui no Estúdio I, acho que é o momento de separar quem é quem nisso que a gente está vendo, que é uma tragédia digital. A pergunta aqui é quem é o adulto na sala desse debate. Diria para vocês que é o Congresso, são os pais, são as big techs, como a Juliana acabou de dizer. Quando a gente olha para a criança, o que é a criança nesse ecossistema que a gente está vendo nas redes sociais? É a vítima. Importante a gente colocar isso aqui. Ela é vítima desse sistema totalmente irresponsável, que permite essas práticas criminosas, porque se omite quando a gente tenta falar no básico, gente, regras, limites, regulamentação. Esses políticos que a gente vê o tempo todo se preocupando, como eles vão salvar a sua própria pele, com esses pacotes de blindagem, anistia no Congresso, eles são coniventes e permitem que a infância dessas garotas, desses meninos, seja roubada. Sempre acompanho especialistas falando que hoje a gente tem que entender a rede social como a rua. Então, você deixaria seu filho ir para a rua sozinho, com 12 anos? Então, tem que pensar na rede social assim, porque esse vídeo aí que a gente viu, um trechinho, está gritando mais uma vez, para quem quiser ouvir, que quem permite que isso ocorra é o responsável. Então, adulto, se a criança está na rede, é porque alguém ou alguém permitiram. Esse debate de não regular a rede social só interessa a quem quer manter esse clima de terra de ninguém vigorando no digital, que é um solo totalmente fértil. Até aqui tá bom. Aí eu lhe pergunto, professor, o STF vai agir também? O Congresso vai acelerar? O Mota já disse que vai acelerar para votar. Isso tudo não vai cutucar mais ainda o Trump na questão da lei Magnitsky ao Moraes e a mais também membros do Supremo, se isso tudo resultar em mais censuras, mais regulamentações ou até impedimentos das big techs estadunidenses? Sem dúvida, Viaro, vai sim. Eu concordo com você, né, com essa pergunta analítica, né, que é uma análise. Agora, independentemente disso, o avanço geopolítico sobre o Brasil, por aquilo que nós dissemos lá atrás, esse projeto, essa doutrina Trump para a América Latina, a ideia de estabelecer um aliado em cada lugar, e aí o Brasil é um país-chave, porque o Brasil é o maior país da América do Sul, é mais da metade da economia da América do Sul, é metade da população da América do Sul. O presidente norte-americano Truman já dizia, para onde o Brasil vai, a América do Sul vai atrás. Então,
O Brasil, ele conta muito. E o Brasil é o único país das Américas nos BRICS. Tem essa aproximação com a China. O Lula, ele tem um protagonismo global, ele é um estadista, como o próprio ex-presidente estadunidense já reconheceu, ele é o cara. Então ele está aqui na América Latina, mas fala com o mundo todo. Tudo isso é inaceitável do ponto de vista do império, o Viaro, é inaceitável. Então, independente, quer dizer, vai acontecer, isso vai acontecer, certamente, mas já iria acontecer, isso vai acelerar, mas já iria acontecer. Veja, do ponto de vista econômico e geoeconômico, a retaliação sobre o Brasil, essa pressão sobre o Brasil, tem uma cena muito interessante. Meu filme predileto é um filme do Coppola, que não é o Poderoso Chefão, que está entre os prediletos, mas o filme que eu mais gosto é o Apocalipse Now, que é sobre a Guerra do Vietnã, enfim. Tem o Marlon Brando também, né? E a cena inicial, lá sobre o Vietnã, naquela época não tinha computação gráfica, não tinha IA, né? O filme foi tudo rodado lá, original. A cena inicial é a cavalgada das valquírias, né? Aqueles helicópteros entrando assim para começar a metralhar sobre o Vietnã ali e bombardear os vietnamitas. É uma cena brutal já no começo, assim, é uma epopeia. Assim. Então a cavalgada das valquírias está vindo sobre o Brasil. Ela está vindo. Então, economicamente, nós tivemos um arrefecimento aí, 694 exceções, quase 700 exceções. Sim. Porque tem pressões da sociedade civil de lá e de cá, da Câmara Brasil, Estados Unidos de Comércio, setores do empresariado, enfim. Mas geopoliticamente é a cavalgada das valquírias, meu amigo. Isso só vai aumentar. A lei Magnitsky, que já é uma bizarrice, é uma lei imperial. Você vai na origem da lei do Sergei Magnitsky, né? Que é para punir lá os russos, tá certo? É como se a Rússia criasse, ou a China criasse, ou o Brasil criasse a lei Julian Assange. Pelo que os Estados Unidos fizeram de violação aos direitos humanos ao Assange, ou a Inglaterra, o Reino Unido fizeram, o Brasil se dá o direito de criar uma lei global chamada Julian Assange. A China, Pequim, ou o Putin se dá a lei. Agora nós vamos punir os Estados Unidos usando a lei Julian Assange, nós vamos punir o Marco Rubio. Tá certo? Porque pela última declaração dele. Então, ela em si já é uma bizarrice, já é um anátema essa lei. Já é uma lei imperial. É uma lei imperial. Agora, ela é só usada para terroristas globais, né? Ou para estados que estão, ou presidentes, enfim, figuras de alto escalão que estão no chamado eixo do mal, que o presidente Bush, né, fez lá atrás, na doutrina Bush, o Cheney, né, o Cheney que fez, o eixo do mal, estados párias, lá atrás. Então você pega essas figuras. É a primeira vez que ela é aplicada a um magistrado de uma Suprema Corte de um país democrático e considerado, digamos, do Ocidente periférico, não é do Ocidente coletivo, que eles entendem lá, mas do Ocidente periférico, mas do Ocidente. Somos sul global, na minha opinião, é outra coisa. Mas ele está nessa esfera do Ocidente periférico. Não está sendo aplicado, enfim, em ditaduras, né? Declaradas e nada desse tipo de coisa. E ela não vai acabar no ministro Alexandre de Moraes. É só o começo. Essa lei vai se estender, ela vai se aprofundar. E não só essa, mas como outras retaliações. Elas vão continuar acontecendo. E aí, uma coisa que eu quero muito falar, esse vídeo do Constantino foi interessante você trazer, muito bom. Esse bate-papo é bom, Viara, esses vídeos que você traz, que eles nos instigam a pensar, né, professor? Que é o seguinte, uma coisa também, né, essa coisa do Trump, ele vai resistir, ele vai cair, ele não vai conseguir. O Trump, ele é um sintoma. Ele não é o problema. Ele é a expressão do problema. Ele não é uma febre, tá certo? Ele é a manifestação da doença. Se o Trump cair amanhã,
O Constantino continua. O Paulo Figueiredo continua. Uhum. O Bolsonaro, papai, 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 salva meu pai, o Coisinha, continua. E as trampetes, os trampistas dos Estados Unidos, o Paulo Figueiredo deles, o Constantino deles, toda essa escumalha trampista, toda essa farândola trampista e bolsonarista, continuam. O que virá depois do Trump, professor Viário, é pior do que o Trump. O D-Day Vance é pior do que o Trump. O que está sendo fermentado? A sociedade americana é uma sociedade doente. Ela sofre de uma patologia. E ela quer adoecer o mundo junto com ela. Ela quer adoecer o Brasil junto com ela, a Argentina junto com ela. Ela quer trazer implantar isso dentro da Argentina, implantar isso no Brasil, em El Salvador, em toda a América Latina, quer contaminar o mundo com isso. Então o Trump ele é uma expressão disso, ele é uma ponta de lança disso. Não é o Trump que adoece a sociedade americana. Ele é a resposta da sociedade americana às suas próprias enfermidades históricas, imperiais. E depois dele, o que virá será ainda mais assombroso, o que é imprevisível para nós, mas será. Essa é a tendência.